uma condição que afeta especialmente as mulheres de idade mais avançada. Trata-se da síndrome do olho seco. É uma anomalia na produção ou na qualidade da lágrima que provoca o ressecamento da superfície do olho. É bom lembrar que a lágrima tem a função exatamente de lubrificar, de limpar, proteger os olhos das agressões causadas por substâncias estranhas ou micro-organismos. E a gente vai entender melhor esse assunto conversando agora com a médica oftalmologista Tatiana Queiroz, conosco aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Tatiana. Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. Sou a doutora Tatiana Queiroz, do Hospital de Olhos CEOC. Prazer tê-la aqui conosco. Primeiro, explica pra gente o que justifica, o que explica essa relação hormonal ou relação biológica que faz com que as mulheres com idade mais avançada sejam as mais suscetíveis ao chamado síndrome do olho seco. O olho seco é uma patologia que vem aumentando no mundo inteiro. Existem dois grupos, né, de olho seco. O olho seco por falta da produção da lágrima, uma diminuição da produção aquosa da lágrima, que aí, nesse caso, as mulheres, né, na menopausa, por conta da idade, diminuem essa produção. Existe também o olho seco por uma qualidade da lágrima alterada. O paciente tem uma quantidade de lágrima, mas a sua qualidade está alterada e isso gera uma alteração na lubrificação ocular. Agora, há casos de pacientes também que relatam uso frequente, por exemplo, de dispositivos eletrônicos. Hoje a gente vê nosso estilo de vida aí moderno, não é? Com excesso de telas. Isso contribui para o aumento dos casos, doutora? Contribui muito, né? Hoje, de crianças, adultos, a idosos, a exposição é muito grande a telas, né? Celulares, computadores, e a grande exposição faz com que a gente pisque o olho menos do que o normal. Piscando menos, a gente acaba fazendo com que essa lágrima evapore mais rápido e aí a superfície ocular fique com menos lágrima do que deveria. Então, por isso que a gente dá algumas dicas, né, aos pacientes o que devem fazer, já que hoje a gente tem que usar essas telas no trabalho, né, no caso de estudos, e também nas horas vagas, né, nas redes sociais. O que a senhora recomenda para quem passa muito tempo em frente ao computador ou à TV, celular, medidas preventivas, não é? O que seriam? Quais seriam? Certo? Então, as dicas que nós damos é, em primeiro lugar, pausas. Nós temos que dar intervalos com o uso dessas telas. Então, a recomendação é a cada 20, 30 minutos da exposição, a gente parar uns 30 segundos, desviar o olhar das telas, né, olhar para algum objeto que fique a 5, 6 metros de distância, para relaxar a musculatura ocular e piscar os olhos para que a gente melhore essa lubrificação ocular. Outra dica importante, além das pausas, é a gente colocar a tela um pouco abaixo da linha do olhar, porque se a gente colocar a tela na mesma direção do nosso olhar, a gente tem uma exposição maior da fenda palpebral e a córnea fica mais exposta, diminuindo, então, o piscar dos olhos. Então, o ideal é a gente colocar a tela um pouco mais baixa, porque dessa maneira a gente vai diminuir essa fenda palpebral, facilitando o piscar dos olhos. E o uso indiscriminado de colírios sem prescrição médica? Hoje é tão fácil adquirir um colírio numa farmácia. Até que ponto essa prática é também arriscada para quem está ali tentando resolver o problema do olho seco, né? A síndrome do olho seco. Hoje a gente chega na farmácia e tem 1.000 colírios, né? De preços variados e de tipos variados. Por isso a importância do paciente procurar um médico oftalmologista para então identificar a patologia, né? No caso, se for o olho seco, o tipo de olho seco, que nós temos mais de um tipo, o grau de olho seco, se ele é leve, moderado ou severo, para então instituir o tratamento eficaz. E aí existem os colírios, esse colírio com conservante, lágrimas artificiais com conservante,
sem conservante. Alguns têm uma toxicidade maior para o olho. Existem aqueles colírios azuis, aqueles colírios vasoconstrictores, que inclusive são os colírios mais vendidos, infelizmente, no Brasil. Esses colírios, eles deixam só o olho claro, né, tiram a vermelhidão do olho, e são colírios que são maléficos, podem levar a alterações oculares e que não devem ser utilizados. Agora, como é que os pacientes podem diferenciar uma necessidade, digamos, temporária de um problema mais grave que, no caso, requer um acompanhamento médico? Primeira coisa, o paciente começa a ter sintomas, né? Geralmente sintomas do olho seco. Ardência, sensação de areia, embaçamento visual, às vezes o prurido, que é a coceira. E aí, então, deve procurar, não deve ficar esperando melhorar, se automedicar. Porque pode ser olho seco, como pode ser outras patologias. Então, o ideal é chegar a um diagnóstico mais precoce possível para então fazer o tratamento. Porque o olho seco é o que a gente sempre fala para o paciente. É uma doença geralmente crônica, porque gera um processo inflamatório no olho. Então, o paciente acha que usando o colírio, usou um frasco, acabou, melhorou, daqui a pouco piora de novo. Então, esse colírio não prestou. Na verdade, o olho seco é uma patologia crônica. Então, ela precisa de um acompanhamento com um profissional. Doutora Tatiana, bom dia. Ernesto falando aqui. Como a vida da gente hoje está cada vez mais, passa pelo menos cada vez mais pelas telas dos dispositivos e essa exposição nos coloca esse risco aí da gente adquirir o problema do olho seco e desde muito criança, né, porque as crianças cada vez mais ficam também expostas a essa radiação. Eu lhe pergunto, a gente está aí na iminência, a gente pode falar numa espécie de talvez uma epidemia de olho seco, porque ficamos cada vez mais dependentes desse hábito novo de colocar a vida da gente em algum dispositivo, tablet, telefone, computador, sei lá o quê. E de que maneira a gente faz esse contraponto, considerando que o uso também abusivo de colírio não é a solução, é mais uma questão de hábitos mesmo, mais saudáveis, porque a senhora está recomendando que de tempo em tempo a gente dê uma paradinha, pisca o olho e tal, mas é que os conteúdos e os próprios dispositivos são feitos para que a gente não desgrude o olho da tela. Como é que faz? É. Infelizmente, hoje, né, a exposição é muito grande e, como eu disse, é muito difícil, às vezes, a gente diminuir essa exposição. O que a gente pode realmente é dessas pausas. Em relação é, aos colírios, assim, usar muitos colírios e tudo, depende do tipo de colírio, porque existem lubrificantes que são lágrimas artificiais com a composição muito próxima da nossa lágrima, que não tem conservante, que não vão agredir a superfície ocular, então não tem problema o uso contínuo. Só que assim, o olho seco, muitas vezes, não basta você usar só um colírio lubrificante, por melhor que seja esse colírio. Então, tem outras medidas que nós temos que fazer. Como eu disse, né, esse intervalo que nos Estados Unidos eles falam muito da técnica do 20-20-20. Cada 20 minutos, você fica 20 segundos olhando um objeto a 20 pés de distância, que seriam 6 metros. Mas, além disso, diminuir, abaixar a tela do dispositivo, né, crianças, tentar colocar atividades mais, né, ao ar livre, usar o lubrificante que foi indicado pelo médico, mas existem outros tratamentos. Às vezes nós temos que utilizar anti-inflamatórios tópicos, colírios, porque é uma doença inflamatória que às vezes só o colírio lubrificante não vai resolver. Outra coisa importante aqui frisar é a hidratação, né? A hidratação para o corpo todo, para todos os órgãos, inclusive para o olho. Outra coisa importante é a alimentação balanceada. Hoje a gente sabe que o uso, por exemplo, de ômega 3, né, uma alimentação mais rica em ômega 3 ou uma suplementação com ômega 3, o ômega 3 age como anti-inflamatório e melhora também essa lubrificação ocular. Então, um conjunto de fatores que a gente tem que tentar juntar tudo isso para minimizar essas alterações, né, que essas telas, esse uso excessivo, né, dos dispositivos vem causando à população. Muito bem, doutora Tatiana Queiroz, médica oftalmologista, ela também do Hospital de Olhos,
aqui da Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, pela aula sobre a síndrome do olho seco. Seja bem-vinda sempre conosco. Bom dia e até uma próxima, doutora Tatiana. Obrigada, Jefferson. Um bom dia a todos vocês. Agora 17 minutos para as 9 na Tarde FM.